questão muito interessante que eu tenho pensado sobre ela desde ontem. Me preocupa muito quando se associa a superioridade do Flamengo só à questão financeira. Então é assim, eu tenho dinheiro, eu contrato os melhores e naturalmente eu vou jogar mais. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que esse é um componente importante, mas muito mais importante, penso eu, é a ideia que o Flamengo, através do seu técnico, que é o Felipe Luiz, leva a campo. Você pode gastar muito dinheiro e pode não ter uma equipe que tenha a eficiência, a eficácia e o jeito de atuar do Flamengo. Quando o Eric traz que em 270 minutos de confronto, o Internacional não conseguiu sequer, por 10 minutos, ser ameaçador ao Flamengo, e não me venham com o segundo tempo do jogo de quarta-feira passada, porque no jogo de quarta-feira passada o Internacional não ameaçou o Flamengo. O Internacional apenas teve um pouco mais de bola nos pés, mas isso não levou a quem estava transmitindo o jogo a elevar o seu tom de voz quando o Rossi foi acionado, porque o Rossi não foi acionado. Então não vamos entrar por esse caminho. Isso me faz supor o seguinte: além da disponibilidade financeira de ir ao mercado e fazer um movimento que te permite, no meio do ano, trazer o Saul, o Jorginho e o Samuel Lino, o Flamengo tem ideias que os outros não conseguem ter. Quando o Eric diz, poxa, mas no domingo o Flamengo jogou com um time que entrou em campo na quarta-feira, porque o Internacional não está habituado a fazer isso. Não é apenas uma questão financeira, é uma questão de conceito. É conceitual de como é que eu vou jogar contra uma equipe que me marca o tempo inteiro, que me sufoca o tempo inteiro. Como é que eu saio disso? Não está apenas associado à qualidade, tem o hábito. Eu não estou acostumado a jogar com a exigência que esse adversário me pede. Isso aí é muito legal de você falar. No momento, né? Porque no primeiro turno, exatamente isso. Eles fizeram um jogaço no Maracanã, foi 1-1. É que assim, o Inter, neste momento, tá sem nível para encarar o futebol do Flamengo. Se a gente for equipar... O Inter foi eliminado pelo Fluminense, que é um time que a gente pode dizer, em termos de investimento, de qualidade do elenco, ele é pare com o Inter. Né? Se você Eu acho até abaixo. Não, como material humano, o Inter deveria fazer mais contra o Fluminense. Que você Exato. tem. Quando você cita, só para te passar a palavra, Coutinho, quando você cita o jogo de abertura do campeonato, naquele sábado, que foi 1-1, de lá para cá, as ideias do Felipe Luiz no Flamengo foram cada vez mais se sedimentando. Isso. De lá para cá, as ideias do Roger no Internacional não foram se sedimentando. O Flamengo fez uma fase de grupos ridícula. Por causa dessa fase de grupos, inclusive, ele passou em segundo e decidiu fora de casa. E só vai decidir fora de casa, né? Só que de lá pra cá, o Flamengo subiu muito de nível em relação ao que ele fez na fase de grupos. Ontem ele deu um baita... Oi, Libertadores, cheguei. Assim, um oi de assustar a concorrência, o que ele fez nesses dois jogos, de tamanha facilidade. E o Inter tá ladeira abaixo. Mas então, é bom você frisar... pega o Flamengo subindo, o nível de excelência do Flamengo subindo, e o Inter na draga em que está, o Inter... Os últimos 5 jogos que ele fez em casa, ele não ganhou. Nenhum dos últimos 5 jogos, contra adversários de diferentes níveis. Então isso não tem só a ver com o poder econômico, tá entendendo? É isso que eu quero dizer. Exatamente, mas é óbvio que o poder econômico tem muito a ver com a qualidade do elenco do Flamengo. Mas olha o Inter em casa nos últimos 5 jogos. O Inter empatou com o Vasco e assim, levou um baile no primeiro tempo do Vasco, depois equilibrou o jogo. É o jogo da expulsão do Léo Jardim. Perdeu do Fluminense na Copa do Brasil, perdeu do São Paulo, foi amassado pelo Flamengo no domingo e foi liquidado pelo Flamengo ontem. Então, é um nível muito distante. Os últimos 5 jogos em casa. E não vamos tratar o Inter como um time pobrinho. Claro que não. É investimento pesado, com 2 atacantes de Borré e Enevalência no banco. 2 jogadores e se endividou para isso. Até hoje não pagou o Flamengo a contratação do Thiago Maia. Eu acho que assim, essa história que o Paulo trouxe da grana, óbvio, o Flamengo hoje é um clube mais rico internacional. Mas não pode condicionar isso. Isso é legal da gente traçar o seguinte paralelo. Mas o Inter é um time que investe pesado também. Se a gente voltar no Brasileiro do ano passado, o jogo entre Flamengo e Inter do primeiro turno, ele foi adiado. Então ele aconteceu no final do campeonato. A gente teve 2 Flamengo e Inter acontecendo no intervalo de 20, 30 dias, assim. E foram 2 grandes jogos. 1-1 e 3-2. 1-1 e 3-2, isso daí. E era um momento que o Inter estava bem. Subindo. Exatamente. Por que é importante a gente traçar esse paralelo? O Inter foi perder a invencibilidade no jogo pro Flamengo no Maracanã, por 3-2. Perfeito. Chegou a flertar com a possibilidade de brigar. O Mirassol
enfrentou o Flamengo muito melhor do que o Inter. E compara o nível de investimento dos dois. Então a discussão, vou voltar aqui para o Coutinho, é porque eu fico muito preocupado, porque eu acho que há um certo reducionismo em relação ao que faz o Flamengo, porque mas também o poder financeiro, não é o poder financeiro apenas. Paulo, tem o poder financeiro, mas tem uma ideia ali. Volta no ano passado, o Flamengo que jogava com o Tite, que é um grande treinador, mas que não conseguiu desenvolver o time do Flamengo. E já tinha esse poder financeiro todo. E você pega a partir do primeiro jogo do Felipe Luiz contra o Corinthians, pela Copa do Brasil. O time ganhou uma nova identidade, um novo jeito de jogar, e a partir de então se desenvolveu. Não quer dizer que nesse intervalo de quase um ano só tenha jogado bem. Não, isso é normal. Citou os jogos da Libertadores que de fato o Flamengo ficou abaixo. Aí a gente vai entender os porquês de cada momento, de cada semana, os jogadores que faltaram, os jogadores que não foram bem, as escolhas do Felipe que não funcionaram naquele cenário ali. Mas se a gente olhar para o macro, o trabalho de um ano é um grande trabalho. Ótimo. O Felipe faz com o time do Flamengo aquilo que vários treinadores tiveram de material humano ao longo desse tempo e não conseguiram fazer. Não conseguiram entregar essa hegemonia, essa supremacia. Tanto que o Flamengo caiu com o Tite pro Penharol. Sim. E com caiu São Paulo com o São Paulo pro Olímpia. Times de investimento muito inferiores ao que o Inter tem o hoje. Campeonato Brasileiro até o final. Todo técnico que dirigiu o Flamengo desde 2019, ele teve financeiramente um capital à disposição muito maior do que o dos outros clubes, pela situação que o Flamengo, graças à competência de quem o dirigiu lá de trás até hoje, conseguiu provocar. Agora, nem todo técnico conseguiu fazer com que esse Flamengo enfrentasse o Internacional durante 270 minutos. 270 minutos. E não foi ameaçado por 10 minutos em 270. Eu tenho dados sobre esses 3 jogos em sequência de Flamengo e Inter, né? O jogo da ida na Libertadores, 1-0, o Flamengo deu 10 finalizações, o Inter deu 5. E o Flamengo trocou 651 passes contra 331. O Rossi não fez nenhuma defesa difícil, né? Naquele 1-0. É que o segundo tempo o Flamengo caiu, o Inter terminou diz mais sobre a queda do Flamengo do que sobre a subida do Inter naquele segundo tempo. O Inter acabou terminando o jogo numa abafa e deu esperança de que poderia fazer algo no Beira-Rio, né? Nenhuma defesa do Rossi na partida, nenhuma. Aí no jogo de domingo, o Campeonato Brasileiro, o Inter com time reserva, o Flamengo finalizou mais do que o Inter e acho até enganoso mostrar que o Inter finalizou 14 vezes, porque na prática, cara, foi um baile, né? É tipo daquela estatística que não traduz o que foi o jogo. O jogo acabou em 11 minutos. Foram muitas finalizações concentradas no final do jogo, né? Por isso chega esse dado. Isso. O Pedro fez 2 gols em 11 minutos e acabou o jogo. E de novo o Flamengo trocando muito mais passes do que o Internacional. E ontem, de novo, uma vitória muito tranquila, com 14 finalizações do Flamengo, 8 do Inter, e eu acho que a diferença é maior do que essa, né? A estatística de finalizações nem sempre é boa para mostrar a diferença entre times no futebol, né? A gente viu 3 jogos em que o Flamengo ganhou como quis do Inter. O único senão do Flamengo no jogo de ontem, que na minha opinião foi a partida mais consistente do Flamengo no ano, não foi a mais exuberante, acho que a mais exuberante foi contra o Chelsea. Mas a mais consistente, em que o adversário não te ameaçou hora nenhuma. Teve controle o tempo inteiro. Teve controle o tempo inteiro. Para mim foi ontem a mais consistente. Então, o único senão é que o Flamengo poderia ter resolvido o jogo mais cedo. Ficou muito pendurado no 1-0, ainda que com controle, porque se aquela bola do Borré entra, faltavam 10 minutos pro jogo. O jogo mudava, né? Vira um jogo muito aleatório, faltando 10, 12, 15 minutos. Uma possibilidade. Você abre uma possibilidade. Até o Rocher pra área ainda fazer alguma cabeça. Inflamar o estádio, enfim. Então, acho que... E o Flamengo teve chances para fazer o 2-0 antes, assim, do que foi o gol do Pedro. Então, o único senão era, talvez, é que o jogo estava tão controlado, que talvez o Flamengo falou assim, daqui a pouco a gente vai fazer o segundo, daqui a pouco ele a gente vai fazer o segundo. Ele vai ser uma consequência natural do nosso desempenho. E às vezes não é, né? Não, e o futebol prega essas surpresas. Agora, independentemente disso, os adversários, para mim, só reforçou a seguinte questão. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo é o favorito isolado, tá? E ele tem atrás dele o Palmeiras e o Cruzeiro. Mas o favorito isolado, pelo menos no meu modo de ver, para o Campeonato Brasileiro, é o Flamengo. Na Libertadores, o maior rival que ele vai ter, e aí é uma competição de perfil distinto, porque é eliminatória. Então, ela tem um roteiro diferente do roteiro que apresenta no Campeonato de Pontos Corridos. O maior rival que ele vai ter será o Palmeiras. A perna do Flamengo aqui
é uma pena para ele ter um empecilho de chegar à final. Pode acontecer? Claro que pode. Primeiro que não existe time imbatível. Nenhum time no mundo é imbatível. E segundo, que torneio eliminatório, 2 jogos, enfim. Agora, tudo leva a crer que o Flamengo chegará à final da Libertadores. E aí, do lado de cá, o Palmeiras está muito bem, o Botafogo hoje, nós vamos falar mais adiante. A gente pode ter um lado, um brasileiro ilhado por 3 argentinos, e do outro lado, um argentino ilhado por 3 brasileiros. Né? Agora, independentemente disso, para mim, André, a mensagem, e até em cima da observação que você fez agora há pouco, é o seguinte: é um desafio para as equipes saberem jogar contra o Flamengo. Você já sabe o seguinte: poxa, vai começar o jogo, eles vão vir abafando. Eles não vão dar espaço. E aí, como é que joga? Porque não dá para ficar simulando faltinha, não dá para ficar... Se livrando da bola. Se livrando da bola, porque você vai se livrar da bola, o Flamengo vai pegar a bola. Então, eu acho que o grande desafio que esse confronto contra o Internacional apresentou para as outras equipes é como jogar contra o Flamengo. Como fazer com que você consiga competir contra o Flamengo. O Mirassol, no segundo tempo do jogo, acho que Eric comentou esse jogo. Não. O Mirassol, no segundo tempo do jogo no Maracanã, competiu contra o Flamengo. O Mirassol é uma equipe muito bem armada, com as suas limitações financeiras, mas a questão não é só dinheiro, a questão é ideia. E eu acho que o grande desafio que o Flamengo estava lançando para os seus rivais é sobre ideias. Mas eu queria debater. O fato de o Flamengo ter investido 600 milhões nas últimas janelas, como disse o presidente, isso é exemplo a ser seguido, não combatido. Eu vou explicar. O dinheiro que o Flamengo arrecada, ele vem todo ele gerado pelo clube, ele não é um dinheiro estranho ao futebol. Né? Então, assim, tudo que o Flamengo arrecada hoje é por causa do gigantismo do clube e do mérito das gestões que de 2013 para cá vem atingindo esse potencial todo que estava adormecido antes de 2013. Então, assim, é mérito do Flamengo. Né? No mundo inteiro, há diferenças entre clubes em qualquer país do mundo. Essas diferenças podem se dar porque você tem um parceiro que vai lá e injeta dinheiro da noite para o dia, que é o caso do Manchester City, e aí você tem que fazer um olhar de lupa em clubes como o City, o PSG, para que as regras dessas parcerias não firam o fair play financeiro, ou seja, que o dinheiro que eles investem seja um dinheiro do futebol, não seja um dinheiro estranho ao futebol, porque isso realmente causa distorção, e existem regras de fair play financeiro que devem ser seguidas nesse sentido. Ou do puro e simples gigantismo e competência dos clubes, que é o caso do Bayern, na Alemanha, que é o clube mais popular da Alemanha. Ele arrecada mais, ele tem mais torcida, ele ganha mais em premiação e é o gigante que é na Alemanha, e isso tem em qualquer país. É o caso do Flamengo aqui. Então, assim, o Flamengo, ele é o clube que hoje mais arrecada porque ele conseguiu atingir esse potencial. Isso tem que ser seguido pelos outros e não combatido. O problema seria se o Flamengo gastasse ou dissesse que gasta 600 milhões, dando calote nos adversários, tirando o jogador de um clube sem pagar, atrasando salários, com dinheiro estranho ao futebol. Nada disso acontece no Flamengo. Então, os clubes deveriam seguir o exemplo rubro-negro e não combatê-lo. Mas e as cotas de televisão? As cotas de televisão são o seguinte: elas são um problema no Brasil, de fato, quando você pensa no equilíbrio das ligas, né? O que foi? Eu vou interromper porque a Conmebol acaba de eliminar os 2 clubes da competição de ontem. A decisão da Conmebol tomada. Não, isso era esperado. Os 2 clubes estão eliminados. Vamos ver o pós agora. O mais importante é o pós. Pode colocar de manchete, os 2 clubes eliminados. Mas como primeira decisão é a decisão mais acertada que a Conmebol toma. A ver os próximos passos. Agora vem os desdobramentos. Perfeito. As pressões, mas... Acertadamente. Acertadamente é isso. Essa é a medida exemplar. Perfeito. Então, eu vou tentar retomar meu raciocínio, embora esse fato seja muito mais importante. Mas ele fala das cotas de televisão. Exato, cotas de televisão. Elas não são a maior parte da arrecadação do Flamengo hoje. Não são. E não são de clube nenhum no mundo, assim, grande. Não são. Mas nas cotas de televisão, que é a menor parte hoje das receitas do Flamengo, de fato há um desequilíbrio no futebol brasileiro. Porque aqui no Brasil, a diferença entre o que mais ganha e o que menos ganha chega a 10 vezes. É muito quando você compara com as ligas europeias. Na Inglaterra, por exemplo, é 1,6 a diferença. 1,6. Porque se entende, na Alemanha e na Espanha, 3 vezes aproximadamente. Se entende que é uma maneira de você trabalhar pelo melhor produto.
Aí todo mundo ganha mais dinheiro, embora a divisão diminua a favor do Flamengo, do Corinthians. Então, o que está emperrando a Liga aqui no Brasil é que esses clubes que ganham muito, né, são muito populares, dão mais audiência, Corinthians e Flamengo, eles não topam diminuir a diferença, ainda que seja demonstrado a eles que eles vão ganhar mais dinheiro. Mas ele fala, mas a diferença não me interessa que ela diminua. Então, de fato, as cotas de televisão no Brasil, elas têm que ser debatidas, as divisões. E é isso, realmente é isso que emperra hoje a criação de liga. Os clubes não enxergam isso como um fator que vai alavancar a nossa liga. Agora existem duas ligas, né? Existem. E que negociaram esse novo contrato de televisão. Perfeito. Mas eu insisto, a cota de televisão, hoje, ela é a menor parte do que arrecada o Flamengo. Então, ainda que você chegue a essa cota que é na Inglaterra, que eu mencionei, que é 1,6, o Flamengo vai continuar ganhando muito mais do que os outros pelo seu gigantismo, desde que ele trabalhe bem. E cabe aos outros alcançar o Flamengo com gestão. E não falar, mas o Flamengo arrecada mais. Até porque, quando o Internacional ganhou as suas Libertadores, nesse século, o Flamengo que era o clube endividado. O Inter tinha poder de investimento maior, tinha times maiores. Muito bem observado. É isso, entendeu? O Inter teve, num período desse século XX, o século XXI começa com o Inter subindo. Isso. Não é? O Inter é campeão gestão do do Fernando mundo. Carvalho. O Inter é campeão do mundo, em cima do Barcelona. Sim. E o que aconteceu com o Internacional daquele título até os dias atuais? Aquela época... E olha como o Flamengo estava naquela época. Aquela época o Flamengo era aquele clube que volta e meia, o que tinha? Acabou o dinheiro. Vou te dar um exemplo tem bola e vou pra ilustrar treinar. isso que vocês dois disseram. Maestro Júnior era dirigente do Flamengo em 2004. Isso. Ele foi a Goiânia negociar o Fernandão. Fernandão, ídolo, que infelizmente nos deixou num acidente de helicóptero. Ele tinha uma proposta em mãos do Flamengo. Tinha praticamente dito sim, posso estar enganado. O Inter quis o Fernandão e, por ser um clube mais organizado, com mais grana à época, convenceu o Fernandão, em vez de vir para o Rio de Janeiro, ir para o Rio Grande do Sul e se tornar um dos maiores jogadores da história do Internacional. Então, lá atrás, o Internacional, com mais dinheiro e com mais organização, superou o Flamengo na contratação do jogador. E atribuir, o presidente Alessandro Barcelos tem todo o respeito, mas condicionar o sucesso do Flamengo apenas à questão financeira é muito pouco, sabe por quê? Porque no mundo tá cheio de clube que gasta uma grana e não acontece nada. E sabe, dois caras ontem que mandaram no jogo, vamos dizer que o Jorginho e o Saúl foram dois caras que comandaram o jogo. Sabe quanto o Flamengo pagou por eles? Nada. 0. Paga salário alto. Sim. Como o Inter paga salário alto pro Ener Valencia, pro Borré, pro Alan Patrick. Então, além de ter dinheiro, o Flamengo soube trabalhar. Perfeito. Soube prospectar um jogador como o Jorginho, soube prospectar um jogador como o Saúl. O Carrascal ainda não entrou. É que esse o Flamengo até pagou. Por exemplo, o Danilo foi um jogador que veio 0. Alexandre, um jogador que veio 0. Saúl, um jogador que veio 0. E o Jorginho, um jogador que veio 0, Eric, cara. E vendeu bem jogadores como Wesley, formado em casa. Outra coisa que o Inter deixou de fazer também. Se você pensar no jogo do Maracanã, que o Flamengo ganhou de 1-0, o Flamengo não tinha o meio-campo completo que iniciou o ano. Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. E perdeu o Wesley pelo lado direito. Eu digo, mas só esses 4 do meio-campo, que foi um meio-campo que começou a temporada e que jogou praticamente 6 meses. O time foi remontado. E aí é que tá. Essa questão, aí você vai olhar, por exemplo, foi ao mercado e trouxe o Jorginho, 0, como observou o Eric, o Saúl, 0. Agora, tem um perfil que identifica esses jogadores. Tem um perfil do ponto de vista tático, acostumados a jogos de alta intensidade, e tem um perfil do ponto de vista de postura. Jogadores acostumados a vestiário grande. Jogador de Eurocopa, jogador de La Liga. Vencedores. Exatamente, é onde eu quero chegar. Não é jogador que vem conhecer as maravilhas da cidade do Rio de Janeiro. Entende? Muito pelo contrário, é jogador que vem para competir. E vem para competir num clube que vai dar todas as condições para ele desenvolver bem o seu trabalho. Não vai, em nenhum momento, deixar de cumprir com as suas obrigações. Então, é um conjunto de situações que permite entrar em campo. E aí vamos voltar. Outro dia teve aqui a enquete dentro do Seleção. Melhor técnico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Meu voto, Felipe Luiz. Cara, olha como esse time está cada vez mais ampliando o seu repertório. É o melhor ataque, melhor defesa, o que menos perde, o que mais domina os adversários, o que mais tem regularidade. Exato, e de um técnico que ainda não tem um ano no cargo.
Não tem um ano como profissional, um treinador profissional. Não sei se o Rizek preparou isso, mas enfim, eu trouxe esses números porque eu acho que são muito impressionantes da breve carreira do Felipe Luiz. Foram 62 jogos comandando o Flamengo até aqui, 42 vitórias, 14 empates, 6 derrotas. 107 gols marcados e 35 gols sofridos. Ou seja, em 62 jogos, o Flamengo só sofreu 35 gols sob o comando do Felipe Luiz. Assim, são números muito impactantes para um treinador que não tem um ano como treinador profissional, de uma equipe profissional. É muito promissor. E que assumiu numa circunstância difícil, pô. Absolutamente de pressão. Semifinal de Copa do Brasil contra quem? Contra o Corinthians. Aí o time caindo posições até o período de sair do G4 do Brasil naquela ocasião. Só um ponto sobre essa entrevista do Alessandro Barcelos. Eu acho que o que pegou pior na entrevista é a forma como o Inter perdeu para o Flamengo. Não é o Inter ser eliminado pelo Flamengo, porque isso pode acontecer. O Flamengo tem um time melhor que o Inter, mas a forma como aconteceu. E aí a gente vai voltar no início do papo da questão do desenvolvimento do trabalho do Flamengo e a regressão no trabalho do Internacional, que tem a ver não só com o treinador, com a queda de produção de jogadores, mas fatalmente alguma coisa interna do clube também envolvendo direção, cotidiano, ambiente ali. Não é possível que as coisas, que o Inter saia de um time que faz frente ao Flamengo no ano passado, que se classifica para a Libertadores via Campeonato Brasileiro, chegando no G4, para essa temporada, que foi dominante no Gaúcho, até porque o Grêmio vive uma temporada muito ruim, um ano muito ruim, e é eliminado mais uma vez precocemente da Copa do Brasil jogando mal. Libertadores jogando mal, né? Apesar de ter passado em primeiro em seu grupo, que é difícil foi difícil na primeira fase, e faz o Campeonato Brasileiro, que faz muito abaixo. Mas se a gente for falar de aspecto financeiro, o Flamengo ainda é credor do Internacional. O Internacional ainda não pagou o Thiago Maia. Jogou, inclusive, os 180 minutos. Se a gente for ampliar a discussão para fair play, eu acho que isso traria um prejuízo para o Internacional também. Talvez não pudesse escalar o jogador, talvez não pudesse contratar outros jogadores, né? Tanto que isso rendeu até uma brincadeira ontem na internet, que teve um próprio torcedor colorado que escreveu: essa chuva de papel picado é com os e-mails que o Flamengo mandou cobrando o Thiago Maia. Rodrigo, o Inter picotou todos os e-mails. Deixa eu mostrar o bom gosto, porque assim, você pode ter dinheiro e gastar muito mal. O Flamengo tem gastado bem o seu dinheiro. Esse elenco, a força desse elenco se demonstra. Não acerta em todas, por exemplo, investiu no Juninho e o Juninho não aconteceu no Flamengo. Mas futebol não é ciência exata, né? O próprio Alan, que foi contratado na administração anterior, demorou muito tempo. Vamos colocar assim as escalações que o Flamengo teve nesse tríplice baile que aplicou no Internacional. São grandes jogadores, né? Então, no jogo da ida, por exemplo, o Emerson Royal, ele foi titular da lateral direita, né? O Alan jogou no meio-campo, não foi o Saul, que foi o titular. Você tinha Luiz Araújo, Plata, Samuel Lino, Bruno Henrique. Aí pro 3-1, o Flamengo veio com o Pedro de titular. O Bruno Henrique descansou, o Arrascaeta, que estava suspenso do jogo da ida na Libertadores, jogou como titular. O Saul e Jorginho já ensaiaram o que aconteceria ontem. O Ayrton Lucas foi o lateral esquerdo, o Varela foi o direito, mudanças em relação ao jogo da ida da Libertadores. E ontem, o Varela foi o titular de novo, havia uma dúvida se ele manteria a zaga, manteve a zaga titular, o Alexandro voltou para a lateral direita, Jorginho e Saul, como bem disse o Eric aqui, desfilaram, né? Desfilaram. Nossa, que meio campo, Que meio campo. O Plata jogou com o Bruno Henrique, Plata jogou muito Arrascaeta, muito. E o Pedro foi banco e ainda entrou e guardou o dele. Né? Então, dois gols anulados do Bruno Henrique, que eu atribuo... muito jogador bom. Não, é muito jogador bom. Mas é muito jogador bom com boa ideia. Claro. Não adianta você... O futebol está cheio de histórias de jogadores, de times que reuniram vários ótimos jogadores, mas não havia ideia. Eu fico